Bom, pessoal, então continuando a aula de ontem, vamos falar sobre mais um tópico que é o oscilador forçado e um dos fenômenos extremamente importantes na área de engenharia, de ciência e tecnologia, que é a ressonância. Então temos o seguinte, temos nosso oscilador harmônico, aqui representado, então no sistema massa-mola, e vamos dizer que eu aplico uma força dependente do tempo. Tá? Toda vez eu aplico uma força, vamos supor que quando esse bloco ele chega nessa posição máxima, eu aplico uma força, eu puxo ele mais um pouquinho. Aí ele volta, aí ele vem para cá e eu aplico mais uma força. Ele vai para trás e volta, eu aplico mais uma força. Isso vai fazer com que a amplitude seja amplificada, né? Então cada vez você vai ter uma amplitude maior. Isso na ausência de atrito, de força de arrasto, de qualquer tipo de amortecimento. Na prática isso não acontece, né? Um aumento tão grande da amplificação. Porque daí você começa a ter outros efeitos, como por exemplo o próprio amortecimento, né? Mas vamos então primeiro estudar essa situação ideal, onde não tem amortecimento, e aplica uma força dependente do tempo. Quando essa força dependente do tempo, a frequência de aplicação dessa força é exatamente igual, muito próxima da frequência natural, então eu coloco aqui essa frequência externa, da força externa, é muito próxima ou exatamente igual à frequência natural, aparece o fenômeno chamado de ressonância, onde toda energia da força externa é passada para o nosso sistema. Isso faz, então, nesse caso, com que a amplitude do oscilador aumente bastante, ou seja, a amplitude aumente bastante, a energia do sistema vai aumentar bastante. A gente vai mostrar isso numa simulação. E o caso, acho que mais comum, né, mais fácil de perceber essa questão da ressonância é quando você tem um balanço. Né? Então, o pai dessa criança está empurrando essa criança. Na hora que o balanço volta, chega próximo dele, chega e empurra. Aí a balança vai embora, vai até esse final aqui, vai e volta. Na hora que ele volta, o pai empurra outra vez. Ou seja, ele está em sincronia, né? Então a frequência externa, ou seja, do pai, está em sincronia com a frequência natural da balança. Tá? Então esse é o fenômeno da ressonância que a gente está acostumado, vamos dizer, nosso dia a dia mesmo, né? Então vou mostrar aqui na simulação qual que é a ideia. Então vamos lá, simulação aqui. Vamos colocar aqui uma força aplicada. Então veja, tem primeiro, vou puxar então esse bloco a uma certa, vou fazer um certo deslocamento nele, né? E eu vou aplicar uma força aqui, uma força pequena. Uma força pequena. A constante de amortecimento é zero, tem a frequência natural e tal do sistema. E vamos dar play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então veja que ele começa a aumentar a amplitude, né? Então vamos por cada momento que ele chega nesse ponto, eu aplico uma força de 0,97 newtons. Chegou aqui 0,97 newtons, aqui 0,97 newtons. Ou seja, uma força dependente do tempo. Tá, isso que a gente está pensando. Não é uma força única que é aplicada, é uma força dependendo do tempo. Então vai aumentando cada vez mais a amplitude e vamos dizer, toda energia relacionada a essa força externa vai ser passada para o oscilador. Agora, em situações reais, na verdade, a gente tem um pouco de amortecimento, né? Então vamos fazer outra vez, vou puxar um pouco o bloco, vou colocar uma força, mas também vou colocar um pouco de amortecimento. Vamos ver com o que vai acontecer agora. Eu aplico a força. Nesse caso, veja, o amortecimento é maior, então proporcionalmente maior, né? A força de amortecimento, que é essa força de arrasto, é proporcionalmente maior do que a força externa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso em tempo real. Consigo. Então veja, nesse caso agora a força externa vai ser maior que o amortecimento e a amplitude vai aumentando. Vamos dizer que em situações reais, essa força externa, ela age de tal... Opa, deixa eu começar outra vez. Deixa eu puxar um pouco o bloco. Aplico a força. E vou colocar uma constante de amortecimento aqui. Então, em sistemas, um dos casos, né, de sistemas reais é a situação onde essa força é aplicada de tal forma para contrabalancear o amortecimento, a força de amortecimento, para que essa amplitude seja constante. Né? Então, esse é um dos objetivos. Deixa eu ver, ele está aumentando. Você veja aqui praticamente manteve, parece que está aumentando um pouco a amplitude, né? Mas está mais ou menos constante, né, a amplitude. Tá? Então eu tenho mais ou menos um balanço entre a força de arrasto e essa força externa. Tá? Então é basicamente essa ideia que a gente vai trabalhar. Então deixa eu voltar aqui a apresentação.
Então, o fenômeno da ressonância, exatamente quando tem essa aplicação, a frequência da força externa é exatamente igual à frequência natural do sistema. Veja que se a frequência da força externa não for igual à frequência natural, o que vai acontecer? Imagina que esse menino está voltando aqui, o pai empurra. Aí o pai se desloca um pouco para frente e na hora que o menino está subindo, ele aplica outra vez a força. Aí ele volta um pouquinho, o pai aplica mais uma vez. Ou seja, ele não vai estar em sincronia, né? Então a frequência da aplicação da força externa não vai estar em sincronia com a frequência natural. Então, às vezes, a própria força externa pode atrapalhar o movimento. Tá? Então, o fenômeno da ressonância é quando você tem um casamento entre a sincronia, vamos dizer, dessa força externa com a força, com a frequência natural do sistema. Tá? Então, esse é o fenômeno mais interessante que a gente vai abordar. Né? E aqui eu coloco algumas aplicações, né? Então, a que eu mostrei em mecânica, né? Que seria essa situação do balanço, né? No playground, né? Então, é o caso mais comum da gente pensar na ressonância, né? Na ressonância uma frequência que faz com que a frequência natural seja exatamente igual à frequência da força externa. Outros casos, então, que também são bem clássicos, né? De falar de ressonância, quando a frequência de ressonância de edificações, de pontos, ela vai casar com a frequência de algum agente externo, né? Então, no caso de um terremoto, as edificações, então lugares que têm terremoto, elas vão ter frequências o prédio, as pontes, elas são construídas de tal forma que a frequência natural delas seja diferente das frequências típicas de um terremoto, de um tsunami, desse tipo de coisa, né? Outro caso que é interessante em biomecânica, né? Quando você está num barco, né, você está num navio, você sente enjoo, porque na verdade a frequência de oscilação do mar, da maré, ela vai ser muito parecida com a frequência de oscilação do teu estômago, de alguns órgãos do teu sistema digestório, né? Então isso vai fazer com que você sinta o enjoo, porque toda essa energia externa está sendo passada exatamente, por exemplo, no teu estômago, né? Então esse é um caso típico de enjoo, um caso típico de ressonância, né? Então ressonância dessa força externa de uma frequência de uma força externa com o nosso corpo, né? Outro caso, também relacionado à biomecânica, você tem uma britadeira, que tem também uma frequência externa e bastante alta, né, bastante elevada, essa amplitude de oscilação de uma britadeira, e muitas vezes ela vai casar exatamente com a frequência natural do braço do trabalhador, da mão, e isso vai gerar uma série de problemas. Né? Então, em mecânica, alguns exemplos. Se vocês quiserem depois citar mais alguns, é sempre interessante algum outro caso aí. Eu vou comentar mais alguns outros casos que estão relacionados com ondas, especificamente, mas é sempre interessante para ter uma noção. Né? Então, o eletromagnetismo, a própria recepção dos rádios AM e FM é através de um fenômeno de ressonância. Então, tem a frequência externa da estação, ela vai combinar com a frequência natural do teu circuito, do circuito do rádio, né? Pode ser um rádio até do rádio de celular, funciona da mesma forma, um rádio que tem essa recepção AM/FM. Isso vai fazer com que amplifique o sinal do AM/FM e você consiga ouvir com bastante nitidez esse rádio, né? O próprio forno de micro-ondas é a mesma coisa, então tem uma frequência natural das micro-ondas, e essa frequência natural das micro-ondas ela vai se casar com as frequências naturais de oscilação de alguns, vamos dizer, da água, dos lipídios que tem no alimento, dos carboidratos, então vai fazer com que aqueça o alimento, né? Aquelas tags antifurto também que tem naquelas lojas, tipo Renner, C&A, né, que estão na hora que você, tipo aquelas tagzinhas brancas, né, então na hora que você tenta sair de um estabelecimento e tem aquela tag, ela na saída dessas lojas tem tipo uma radiofrequência que vai fazer com que esse circuitinho que tem nessa tag amplifique esse sinal e aí vai apitar o sinal, vai apitar uma sirene dizendo, opa, tem alguém saindo com algum produto, né? Então tem uma série, e eletromagnetismo tem uma série de exemplos muito interessantes. Lembrando relacionado com ondas especificamente. Aqui a gente está ainda em oscilações, mas é interessante perceber essas aplicações. Ressonância magnética nuclear é a mesma coisa, então já veja, a própria ressonância, o próprio nome já diz, né? Ressonância, né? Então ressonância nuclear magnética é quando existe uma ressonância de uma radiofrequência emitida pelo aparelho e a frequência de oscilação do spin dos prótons. Então, a partir dali, você consegue detectar
qual que é o ambiente químico em volta e se verifica, por exemplo, o tipo de tecido, se há um fluxo sanguíneo passando numa certa região. Então tem uma série de aplicações extremamente interessantes e que é uma espécie de ressonância também. Na verdade, é uma ressonância, né? E o funcionamento de muitos instrumentos musicais é baseado também em caixas de ressonância, em tubos ressonadores, né? Porque senão a gente não conseguiria ouvir, por exemplo, o violão, se você pegar uma corda e simplesmente chacoalhar uma corda sem estar ligado ao violão, você não ouve som nenhum. Mas na hora que ele está naquela caixa amplificadora, aí sim a gente consegue ouvir a amplificação desse sinal, dessa frequência, e a gente consegue ouvir então o som do violão, o som da flauta. Então tem muitas aplicações interessantes. Bom, vamos lá, vamos à teoria, né? O que a gente vai ver então na teoria? Não tem muita coisa na teoria, não tem muita coisa em Física 2, mas a teoria sobre ressonância, sobre esses estudos é extremamente interessante e fundamental para muitas áreas da engenharia e da ciência, né? Mas aqui em Física 2 vai ser muito breve, se vocês olharem no Hardy, é uma página, né? Pouquíssima coisa, e tem pouquíssimos exercícios também. Mas é um fenômeno muito importante, então vamos discutir um pouco aqui. Muito bem, então esse é meu sistema massa-mola. Ele tem essa força elástica, de uma força restauradora, para tentar retornar esse ponto zero, e eu aplico uma força externa dependente do tempo, né? Então tem essa força externa que depende do tempo. Aí, a princípio, na verdade, vamos fazer essa conta sem força de resistência nenhuma, né? Sem força de arrasto, sem amortecimento. Então, eu tenho essas duas forças, e pela segunda lei de Newton, o somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração vai ser a força elástica mais essa força externa dependente do tempo. Então, massa vezes aceleração igual a menos kx, força elástica, mais a força dependente do tempo. Vamos trabalhar com esse tipo de força externa. Então, a força externa vai ser F em função do tempo, vai ter uma amplitude dessa força, F0, vezes um cosseno de ômega externo, né, vezes tempo. Tá? Então, vamos trabalhar com essa forma aqui, exatamente com essa função força. Ou seja, ela depende do tempo, ela vai aumentando e diminuindo. Tá? Ela é um pouquinho de... Perceba que ela vai ser um pouco diferente do exemplo do balanço. Né? No balanço, deixa eu voltar aqui, só para ficar bem claro isso, né? Deixa eu voltar aqui no balanço. No balanço, então, o pai aqui ele vai empurrar, ele vai simplesmente aplicar força. Na hora que o menino chegar nesse ponto, ele aplica só uma força. Ele vai e volta. Quando ele chega aqui, aplica uma força outra vez. Tá? No caso aqui que a gente está trabalhando, deixa eu voltar. Quando tem uma força dependente então do cosseno, não vai ser uma força única, né? Ela vai ser uma força uma cossenoide, né? Então vai ter um valor de massa, mas depois vai ter uma variação, onde tem um aumento e diminuição da força, aumento e diminuição ou seja, uma força positiva e depois uma força negativa, positiva e negativa. Então tem uma pequena diferença em relação ao exemplo do balanço, tá? Mas a ideia é que elas são forças dependentes do tempo, isso que é importante perceber. Um comentário, algo bastante outro ponto importante para perceber é o seguinte: agora eu vou chamar essa frequência natural do oscilador, ou seja, quando não tem amortecimento e não tem força externa, que é a raiz de K por M, de ômega zero. Tá? Vou começar a chamar agora de ômega zero. Então, quando vocês virem num exercício ômega zero, ou nos exercícios, depende da prova, ômega zero, perceba que vai ser a frequência natural. Então, vou chamar agora de frequência natural, que é K por M. E essa frequência externa eu vou chamar de simplesmente ômega. Tá? Então percebam essa diferença a partir de agora. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui, nesse ponto aqui, somatório das forças massa de aceleração igual a menos K mais F de T. Aqui eu simplesmente coloquei a força de um lado e massa de aceleração mais Kx aqui. E eu transformei a aceleração em d2x dt2 e a força externa F0 cosseno de ômega t. Aqui, então, eu chego numa equação diferencial, que é uma equação diferencial inhomogênea, bastante complicado de ser resolvido, mais complicado de ser resolvido, e eu não vou resolver. Tá? Eu já mostrei mais ou menos quais são as ideias para se resolver. A gente poderia, a princípio, chutar funções, mas é uma coisa trabalhosa também. Mas vamos já mostrar o resultado dessa equação diferencial aqui, que é para as oscilações forçadas, onde eu tenho uma força dependendo do tempo. Então, vamos lá. A solução, então eu já coloco a solução, que é a posição em função do tempo, né, a função do oscilador em função do tempo, vai ser um x de t igual a uma amplitude, perceba essa amplitude, ó, ela vai depender agora da frequência externa, da fonte externa, vezes um fator oscilatório, cosseno de ômega t mais φ. Tá?
E quem que essa amplitude em função da frequência? Vai ser a força, a constante, né, o valor da amplitude da força, F0, dividido pela massa, isso aqui em módulo, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então, se você olhar por essa relação aqui, quando a frequência da força externa for exatamente igual à frequência natural, isso aqui vai dar zero e essa amplitude vai para infinito. Ou seja, vamos voltar aqui o exemplo, nosso exemplo. Eu tenho então uma frequência tendendo a infinito. Na prática, né, na vida real, isso efetivamente não acontece, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que efetivamente, aqui, deixa eu voltar, aqui, efetivamente a gente vai ter que trabalhar com amortecimento, né? Então, para resolver para sistemas reais, a gente tem que levar em conta o amortecimento, senão essa amplitude vai para o infinito. Isso não faz sentido porque, primeira coisa, coloco aqui. Sempre há um tipo de amortecimento no sistema. Sempre vai haver, pelo menos para sistemas, não sistemas ideais, né? Não sistemas, você pensar em alguns casos específicos, você pode ter uma amplificação realmente muito elevada dessa amplitude. Mas em sistemas realísticos você tem um amortecimento e esse amortecimento é relativamente alto também. Principalmente quando você tem um aumento tão grande da amplitude. Tá? Então sempre haverá um amortecimento no sistema. E outro ponto importante para perceber é que a nossa definição da força elástica é quando eu tenho um sistema linear, ou seja, quando eu tenho pequenas oscilações da mola, ou seja, a mola está distendendo um pouquinho, eu estou na região linear da mola. Então eu posso usar a força elástica a menos kx. Se eu tenho uma amplitude muito grande, ou seja, a mola ela distende demais, essa relação já não vale mais. Então, a princípio, eu não poderia nem trabalhar com essa forma, com essa equação, né? Então tem esses dois problemas, né? Então, para isso, é levado em conta a força de resistência também, né? As forças, as forças de arrasto, né? Então, o amortecimento. E aí sim, nós temos como solução essa mesma equação aqui, tá? Da posição em função do tempo, mas a amplitude em função da frequência é dada por essa formulinha aqui, né? Onde nessa formulinha ela nunca vai zerar, esse termo nunca vai zerar, então eu nunca vou ter uma amplitude infinita. Tá? Então o que aparece aqui? Ó? Vamos supor que quando a frequência externa for exatamente igual à frequência natural, esse termo todo vai para zero, mas ainda tenho esse fator onde está relacionado com a frequência externa, mas multiplicado pela constante de amortecimento. Tá? Então eu vou ter um valor máximo aqui, posso ter um valor máximo dessa amplitude, mas ela nunca tende a infinito. Então vamos olhar aqui vamos olhar como é que seria esse gráfico dessa relação. Amplitude em função da frequência. Então voltar aqui para o PowerPoint. Então temos aqui, aqui, que é esse caso aqui. Então, nesse ponto onde a frequência externa, aqui no caso a frequência externa dividido pela frequência natural, no caso de ressonância esse valor vai ser exatamente igual a 1, e aqui é amplitude de oscilação. Quando eu tenho um amortecimento muito grande, né? Então aqui o Bzinho, 140 gramas por segundo, eu tenho um aumento realmente dessa amplitude, mas ele não é exacerbado, né? Quando eu tenho um amortecimento bem menor, você veja que tem um aumento bem maior, bem mais elevado, então, da amplitude. Tá? Percebe, então, essa diferença. Isso vai ser dado exatamente por essa relação aqui. Tá? Aqui eu coloco aquela formulinha aqui da amplitude sem amortecimento, e aqui é da amplitude com amortecimento. Então, isso vai variar, então veja que essa amplitude ela vai variar com a frequência e vai dependendo, se você trabalhar com diferentes amortecimentos, você vai ter diferentes curvas aqui. Então, a depender da tua aplicação, pode ser interessante ter um fator de utilizar um fator de amortecimento baixo e ter um sinal muito alto. Né? Então, em circuitos eletrônicos, de repente, isso pode ser mais importante. Você ter uma amplitude maior, se detecta melhor o sinal. Em outros casos, na mecânica, no caso de prédios, por exemplo, edificações, pode ocorrer, de repente, a frequência de oscilação, mas aí você coloca equipamentos que façam amortecimento para que essa amplitude não seja tão elevada. Então, vai depender da tua aplicação, você vai trabalhar com esses valores aqui. Resumindo, é absolutamente importantíssimo em engenharia, em ciência e tecnologia esse tipo de estudo e
para o pessoal da mecânica, pessoal da elétrica, eletrônica, ambiental, automação. Vocês vão estudar isso com bastante detalhes em outros cursos. Então, isso é só uma pincelada, uma ideia geral do que vocês vão ver. Aqui eu peguei exatamente essa mesma figura, só que é do Wikipedia, que tem mais detalhes, né? Então ele tem esse fator aqui, esse fator gama, aqui seria a frequência externa dividida pela frequência natural, né? Então quando você tem esse valor aqui, ó, da frequência externa com a natural, você tem o valor limite, né? Você tem o valor limite, onde isso tenderia a infinito, e aí você trabalha com esse gama aqui, por exemplo, quando você tem 10, esse gama é 10 vezes a frequência natural, você praticamente tem um amortecimento tão elevado que mesmo na ressonância você não tem efeito nenhum, né? Efeito nenhum na frequência de ressonância. A partir do momento que você tem esse gama um pouquinho maior, então aqui o gama aqui é 0. Pegar aqui, ó, 0.4, 0.3, 0.2 de ômega zero, aí você tem um valor um pouco maior desse gama aqui. Tá? Então tem vários estudos aqui que podem ser feitos, vocês podem olhar com detalhes aí. A princípio peguem o Wikipedia, peguem alguns outros sites que mostram esse efeito que é bem interessante e bem importante. E perguntas, dúvidas e sugestões, né? Então quem trabalha com algum exemplo desse tipo, já viu em outra disciplina, acho que vale a pena comentar com a gente, coloca no fórum do Moodle, coloca no próprio portfólio para que todos aprendam um pouco mais sobre esse fenômeno que é bem importante. Bom, a teoria é basicamente essa, bem rapidinho. Na próxima aula, então, eu vou fazer alguns exercícios sobre ressonância. É isso aí, pessoal. Até mais.